Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está aí o dia? Está abençoado? Chuvinha boa caindo aí lá fora. Hoje tinha uma previsão até de granizo, de chover gelo na nossa região, né, irmãos? Mas eu acho que não vai ser agora não, né? Pelo menos parece. Vamos no nosso texto de hoje, irmãos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 24 e 25 de Provérbios. Provérbios 24 e 25. Um texto maravilhoso, como eu disse, está trazendo os assuntos, não está mais alinhado, né? Aqueles assuntos alinhados numa sequência, mas vamos lá. Vamos orar. Obrigado, Deus. Santo é o teu nome, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Estamos alegres por este dia, alegres pela chuva que cai, alegres porque nós podemos agora reunir na tua casa e aprender mais um pouco da tua palavra. Querido Espírito Santo de Deus, fala poderosamente com cada um de nós e nos ajuda a sair daqui edificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Bem, cheio de provérbios, né, que a gente marca na Bíblia, que a gente registra. Nós encontramos aqui outra vez essa série de provérbios que fala algumas expressões que fazem parte, né, do nosso dia a dia, né? Ouvimos outra vez falar da mulher briguenta, né? Enfim, ouvimos falar outra vez do preguiçoso, né, que ele precisa trabalhar, enfim. Mas vamos lá então. O capítulo 24, irmãos, começa deixando uma lição muito clara para nós do versículo 1 ao 12. A lição que deixa para nós é mais ou menos essa: olha, não se engane, não se engane, a Deus não se engana, né? Fingindo saber alguma coisa da situação dos outros. Por isso é fundamental a gente agir em nome dos desfavorecidos. Veja bem o que diz o versículo 12: se disseres, não soubemos, acaso não saberá aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não pagará ele o homem conforme a sua herança? É muito importante, irmão, a gente guardar no coração que ninguém engana a Deus, né, fingindo que não sabe do problema, da dificuldade de alguém. O versículo 11 chega assim: livra os que estão destinados à morte e salva os que cambaleiam para a matança. Então esse capítulo, brigadão, viu, Anderson? Esse capítulo já começa mostrando para nós que ninguém engana a Deus, né, fingindo que não sabe da necessidade dos outros. Se você sabe da necessidade de alguém, você precisa agir, né? É isso que está dizendo para nós aqui nessa parte. Se você sabe da luta e da dificuldade de alguém, você tem que levantar e promover a ajuda para aquela pessoa, né? É isso que está dizendo logo no versículo 12, olha, se disseres não sabemos, olha bem, acaso não perceberá aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não pagará ele o homem conforme a sua obra? Porque a gente tem tendência, irmão, de ignorar que o outro está em sofrimento. A gente tem essa tendência de ignorar, né, de deixar para lá, orar. Não, estou orando por fulano, mas será que Deus quer que você ora ou que você se levante para poder servir aquela pessoa? Então essa é a grande lição que a gente encontra aqui. E o texto vai falar também, irmãos, para nós que é importante evitar a relação ou o relacionamento com pessoas que vivem no pecado. Nós já falamos isso muito, que Provérbios é um livro de lição de moral, né? Ele fica dando lição de moral na gente o tempo todo. E aqui ele deixa para nós claro também que a gente precisa evitar o relacionamento com pessoas que vivem no pecado. Ou seja, evitar dentro daquele limite. Se você trabalha com alguém que vive no pecado, tenha relacionamento com aquela pessoa só no trabalho. Mas às vezes a gente cria laços com a pessoa pecaminosa e passa a viver aquela pessoa, irmãos, comumente, como se nada tivesse de errado na vida prática daquela pessoa. Eu não sei os irmãos, mas eu criei um hábito comigo. Eu tenho muita dificuldade de conviver num ambiente onde os caras vivem bebendo, vivem fumando, vivem fazendo farra. Eu não consigo viver de jeito nenhum. Isso eu aprendi aqui e levei comigo. Então eu convivia no trabalho com aquelas pessoas mundanas, mas a minha convivência é só no trabalho. Eu não tinha aliança com eles, de depois do trabalho ter um momento, um encontro, um passeio, nada disso. Eles reuniam a família, eu nunca fui e nunca levei minha família.
a gente às vezes mesmo confunde. Sabe o que vai fazer as pessoas sentirem diferença na sua vida? É se você viver uma vida prática, uma vida diferente. Aí você vai dizer, não pastor, mas eu preciso porque faz parte do trabalho. Faz nada, rapaz. A empresa quer que você desenvolva o que ela te põe na mão para desenvolver. A gente cria essa ideia. Eu já falei para os irmãos aqui do meu trabalho lá nos Estados Unidos, que toda última semana do ano a gente tirava 2 semanas de folga. Lá não tem folga, tá, irmão? Americano não tem praticamente feriado nenhum. Praticamente feriado nenhum. Acho que tem um feriado da independência, tem o de 4 de julho, e tem o de ação de graça, que é em novembro, pelo que eu me lembro. Não existe esse tempo de feriado lá. E também não tem férias remuneradas não, irmãos. Essa moleza aí que a gente tem, que trabalha e depois tem um mês de férias, lá não existe isso, você não folga. Lá não tem também descanso remunerado. Já viu esse negócio? Você sabe que você ganha descanso remunerado, né? Você que é fichado aí na CLT, você descansa, você tem descanso remunerado. Você fica em casa um dia na semana, sábado, domingo, ganha legal lá, sem trabalhar. Lá não, lá você ganha o trabalho. Você trabalhou 1 hora, você ganha uma. Você trabalhou 5, você ganha 5. Se você não foi domingo trabalhar, você não ganha também. Então não existe isso. Então convivia com isso. A gente trabalhava a mais durante o primeiro semestre para folgar em julho, 1 semana. A gente trabalhava e pagava ela antes, depois folgava. Depois em dezembro a mesma coisa, 2. O que acontecia? Assim que ia encerrar em dezembro, antes do Natal, falei para vocês, tinha uma ceia de Natal na empresa. Essa ceia a gente fechava a empresa, que era uma fábrica de joia, não recebia mais ninguém, todos os trabalhadores iam para uma sala grande, lá tinha uísque, todo tipo de bebida, de música, de farra, só nós lá do trabalho. Eu fui uma vez no ano que eu fui para lá, porque eu não sabia o que era. Quando eu me vi naquele ambiente, eu pensei, isso tem que estar errado o que eu estou fazendo aqui. Horário de trabalho. No ano seguinte eu já não fui. E quando eu não fui, o patrão, assim que retornou, mandou me dizer onde é que eu estava. Eu falei, não, eu saí, fui andar pela rua, né, de Nova York, fui andar para lá, ver coisas, comprar. Aí me disseram que não podia, porque era horário de trabalho. Sabe o que eu falei? Desconta o meu horário, mas eu não participo dessas coisas. E nunca participei. E o que eu perdi com isso? Não perdi nada. Às vezes você pensa, não, você vai perder chance. Não perdi. Então, irmãos, é uma lição muito boa para a gente fugir do ímpio, né? Fugir das práticas mundanas. Se bem que, pensa numa coisa, irmãos. O que é que diz Salmo 1? O Salmo 1 fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. E vai dizendo, traçando ali que existe uma diferença entre o justo e o ímpio, e que o justo não deve misturar com eles. Então nossa convivência, irmãos, com o pecador, com os pecadores, ela deve ser mínima possível. Se você está no trabalho, não conviva, não ceda às conversas imorais, as piadas imorais, mesma coisa na escola, na rua. Se você tem a sua vizinha, e olha, é incrível, irmão, eu sempre fui amigo dos meus vizinhos, e convivi com eles bacana, mas eu não me envolvia em nada. Eu morava lá no Panorama, ele morava à minha direita, e a gente convivia bem. É um bom exemplo, uma religião totalmente diferente, muito diferente, o cara mundano, né, apesar da religião, mundano, e eu convivi com ele muito bem. Na hora que eu saí, ele sentiu saudade, mas eu não sentava na roda deles e nem admitia as conversas imorais. Recentemente eu falei para vocês, eu tive que falar com alguém, por que você fica falando essas coisas perto de mim? Sou crente, sou pastor e não convivo com esse tipo de conversa. É preciso, irmãos, a gente traçar uma vida. A pessoa tem que ver em você assim, opa, esse ali é diferente. Aí ele vai querer Jesus. Você sabia que vai querer Jesus? Agora, se te ver ali, está conversando toda a imoralidade, de traição, de coisas erradas, e você está ali quietinho, igual um gatinho, recebendo aquilo tudo, meu irmão, você não está pregando Cristo, você não está vivendo o Evangelho, você está indo pelo caminho que Provérbios chama de caminho do tolo. Então é preciso, irmãos, a gente ter esse posicionamento. E na verdade, né, essa primeira lição é muito importante para nós, né? Vai dizer também que é importante evitar, além da relação do relacionamento com as pessoas pecaminosas, a gente precisa, quero lembrar, eu comecei a falar e parei,
É muito importante que você se relacione sim com as pessoas do mundo, mas que o seu relacionamento com elas seja só aquele necessário. Se você tem uma amizade mundana, por exemplo, se você tem um grupo de amizade mundana, e você não levou nenhuma dessas pessoas a Cristo, eu vou te dizer, você é um alvo fácil para eles te levarem para o mundo. Porque Mateus, o Senhor vai dizer que nós somos luz e sal da terra. Então a gente está ali na terra, estamos na terra para fazer diferença. Então é muito importante, irmão, a gente avaliar. Precisamos relacionar com as pessoas do mundo? Sim. Mas é um relacionamento para a gente levá-las a Cristo. E não elas gostarem da gente. E ficar amiguinho da gente. Eu falei para os irmãos aqui na escola de líderes, que a pior pessoa para você evangelizar é aquela que gosta da igreja, mas não decide seguir Cristo. Vocês conhecem alguém que gosta da igreja, vem na igreja, mas não decidiu seguir Cristo? Isso é um perigo. A pessoa gosta da igreja, irmãos, mas ela não toma uma decisão. Então às vezes a gente tem umas amizades no mundo, que a gente não leva elas a Cristo, e aí a gente mantém aquela amizade anos e anos, décadas e décadas. Cara, você está perdendo seu tempo. A gente tem que ser luz e sal da terra. A gente tem que fazer uma diferença tremenda, né, e deixar Deus nos usar. Depois do texto vai dizer, irmãos, que tudo que Deus dá aos homens tem um propósito valioso. Por isso nós devemos buscar sempre a vontade de Deus. Vai começar dizendo: come mel, meu filho, pois é bom, o mel do favo é doce ao teu paladar. E vai dizendo um punhado de coisas aqui, irmãos, que Deus dá para a gente, e tudo que Deus dá para nós tem um propósito. É onde eu estou dizendo, se Deus te deu a vida, Deus tem um propósito na tua vida, e o teu propósito aqui, na verdade, o meu, o seu, o nosso, é aquele propósito de Gênesis. Pensa comigo, quando Deus criou o homem e viu que era bom, a Bíblia vai dizer assim: criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus criou macho e fêmea. E Deus falou uma coisa para o homem, irmãos, muito bonita, e para a mulher. Ele falou para eles crescerem e multiplicarem. Lembra? Então Deus tem uma missão para a gente, que é crescer e multiplicar. Você tem que multiplicar. Multiplicar como que a gente multiplica? Ganhando vidas, produzindo vidas. Lembra lá, João vai dizer que o Senhor dizendo que a árvore que não produz fruto, ela é cortada. O ramo que produz, ele é podado. A árvore é podada para produzir mais. Veja bem, Deus mandou Adão e Eva crescer e multiplicar. Assim que Noé saiu, mesma coisa, saiu da arca, a mesma coisa. Depois Deus vai fazer uma aliança com Abraão. O que ele fala para Abraão? Olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Crescer, multiplicar, grande. E por aí vai, queridos. Sempre, 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 dentro da visão de Deus, é a gente produzir, é a gente multiplicar. A gente acha que é produzir dinheiro, é prosperar, é ficar rico, ficar milionário. Irmão, a missão da gente é aquela de Gênesis, crescer e multiplicar. Tem gente que pensa que crescer e multiplicar é só fazer filho, né? Não, querido. É multiplicar, tornar muitos, né? Muitos em Cristo. Por isso que eu falei de Noé, falei depois de Abraão. O Senhor chega para ele e fala que vai fazer dele uma multidão, uma grande nação, crescer, multiplicar, né? E enfim, a gente tem que ter essa visão de que esse posicionamento da Bíblia nos chamando a atenção para esta verdade, né? De levar as pessoas a Cristo, né? Depois vai terminar o versículo 23 para baixo, vai dizer para nós assim: faça julgamentos justos, não diminua as pessoas, ou seja, não menospreze, não torne as pessoas menores, não ria do sofrimento alheio, da dor, né? Evite vingança, evite vingar com as suas próprias mãos, né? Porque alguém fez tal coisa comigo, então agora eu vou pagar com a mesma moeda. É uma coisa muito errada e a palavra chama a atenção. E por fim, irmãos, a velha lição: não seja preguiçoso, né? Nem seja preguiçoso. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem sem entendimento. Tudo estava cheio de espinho, superfície coberta de urtiga, e o seu muro estava em ruínas. Apliquei o coração e eu aprendi uma coisa, verso 33, um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevém a tua pobreza como um assaltante, e a tua necessidade como um homem armado. Então outra vez, né, irmão, chama a atenção da gente com relação à preguiça. E depois o 25, entre muitos ensinamentos,
vai falar para nós, para tomar cuidado com o orgulho excessivo, porque os seres humanos são imperfeitos. Então, muito cuidado com a altivez de coração, né? A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a dos reis é investigar, tá vendo? O atrevimento, né? Enquanto Deus encobre, os reis investigam. A altura dos céus, a profundeza da terra, o coração dos reis são insondáveis. Tira a prata da escória, tira a prata da prata a escória, e sairá vaso para o ourives. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará. Tá vendo? Tudo isso, por quê? Porque na verdade a palavra está nos mostrando que se a gente tirar o ímpio, tirar a pessoa ímpia do meio dos que governam, o governo será melhor, né? O mundo será melhor. Irmãos, e quando chega a dizer isso aqui, olha, eu li aqui, vou repetir para você ver, está assim: tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará. Ou seja, tira as pessoas ímpias do meio daqueles que governam, e o governo vai ser bom, o trono vai se firmar. Meu Deus, quando eu li isso aqui me deu uma tristeza tão grande. Irmãos, a gente vive num país onde o ímpio, onde o mal, onde os corruptos estão, todos eles ao redor dos que governam. É uma coisa terrível, isso aqui é uma grande verdade. Então a gente precisa orar muito para Deus tirar esses ímpios do meio daqueles que governam. Para e pensa numa coisa, irmãos. Vocês estão vendo a novela da BR-381? Se por acaso alguém leu aí que vai sair dia 24 aí e tal, irmãos, tem que estar saindo todo ano. Todo ano está saindo e vem um rolo. Agora diz que vai ter 2, 3 empresas que vão concorrer para pegar essa duplicação. Meu Deus, quantos bilhões já foi para essa BR e ela não sai? Misericórdia, a gente está morrendo adoidado. Quem dirige nela vê que ela está literalmente abandonada. Por que que nesse país não se conclui nada? Por que que para a Covid apareceu bilhões, mas para a nossa BR não aparece? Meu Deus, já pensou, irmão? Eu não estou aqui para te fazer ficar assim, o coração aborrecido, triste por causa da política, mas aqui acabou de dizer: tira os ímpios de perto do rei, daqueles que governam, e o governo vai firmar. Irmão, nós temos dinheiro para tudo isso. Misericórdia, né? Agora eles vão privatizar, nós vamos ter que pagar pedágio. Para ir para Belo Horizonte, nós vamos ter que pagar acho que 3. Vai ter que pagar um aqui em Jaguaraçu, vai ter que pagar um mais para frente para o lado de Molevade e um Caeté. E quando tiver mais para frente, quem vier de Valadares vai pagar mais 2, vai pagar um, acho que é Valadares e Belo Oriente, se eu não estiver enganado. Meu Deus, irmão, então eles vão ter que cortar, eles vão ter que parar de cobrar IPVA nosso, porque o IPVA é para manter a estrada. Eles estão privatizando. O que quer dizer privatizar? Quer dizer que empresas vão cuidar e a gente vai pagar com o pedágio para fazer. Então a gente vai pagar o pedágio, mas paga o IPVA, que é para isso. O IPVA não é para mais nada, porque o seu carro foi registrado uma vez, é igual o filho quando nasce. Quando o filho nasce, você registra ele uma vez, não é? E aí, você vai registrar ele outra vez? Você registra uma vez, pagou, não importa. Pagou uma vez, está registrado, né? Meu Deus, por que o meu carro eu tenho que pagar todo ano imposto, meu Deus? Você paga imposto uma vez e pagou. Não, é só para você ver como é atual o texto que nós acabamos de ler. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará em justiça. Irmão, vamos orar, meu Deus, me ajuda a orar. Toda quarta-feira nós estamos aqui orando pelas autoridades. Vamos orar: Deus, tira esses ímpios, nem que seja apurretada, Deus. Tira esses camaradas, faz uma limpeza. Não é para você ficar exaltado, não, mas é para você entender que esse texto é muito atual. Amém, queridos? Não é um texto muito atual? Não é? Amém? Estão vendo bem aí? Diz amém. É muito atual, gente, é para hoje, né? É para agora. Então, vai dizendo para nós, para a gente tomar cuidado, né? Então está explicando como remover as pessoas más para um governo melhor. Tira o ímpio, né? Tira o ímpio e a coisa vai andar. Depois vai falar para a gente ser sóbrio nos relacionamentos. E quanto aos relacionamentos pessoais, vai dizer para a gente ser moderado, ser discreto com os outros, para a gente não vingar mais uma vez, para termos autocontrole, ter domínio próprio, né, sobre si mesmo, e depois para a gente ter uma vida consistente, uma vida forte, uma vida arraigada, uma vida que não se abala,
com as muitas aflições e com as muitas circunstâncias que a gente vive, irmãos, a cada dia na nossa vida. Então a gente precisa muito da graça de Deus, né, para pregar esses ensinamentos. Um detalhe importante é que esses dois capítulos vão trazer salmos, irmão, ou melhor, provérbios, que são de Salomão. Dessa vez fica até explicado para nós, né, que são provérbios e ensinamentos do rei Salomão. Para a gente encerrar, né, o capítulo 24 traz ensinamentos e conselhos sobre a sabedoria, sobre a força, sobre a perseverança e sobre a compaixão, para a gente ter compaixão daquela pessoa que está necessitada. É o que eu li para vocês, o 11 e o 12. Livra os que estão destinados à morte e salva os que cambaleiam para a matança. Se você disser, nós não sabemos, acaso não perceberá aquele, né, ou seja, Deus que pondera os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Então aqui está chamando a gente a atenção para a gente ter compaixão das pessoas, né, com muita graça, né, acolher o necessitado e sofrer com aqueles que sofrem. Já o 25 vai falar, entre muitas coisas, do poder das palavras, da importância do autocontrole, da gente se controlar, a necessidade de compartilhar boas novas, boas notícias, né? E também a gente nota que esses princípios se alinham com muitos dos aspectos da vida cristã. A gente precisa desses aspectos na nossa vida, e o texto vai enfatizar a humildade, a compaixão, a busca da sabedoria e a proclamação da salvação, a proclamação do Evangelho do Senhor. Amém, queridos? Muita coisa boa, então, nesses versículos que nós podemos pegar para a nossa vida. Os irmãos vão ver sempre essas repetições: a mulher briguenta, o preguiçoso, né, o correr atrás da sabedoria, comprá-la com todo o dinheiro e reter a sabedoria, e fugir da tolice, fugir do homem mau, fugir da mulher má, fugir de tudo aquilo que não honra, que não glorifica o nome do Senhor. Amém? Obrigado, meu Deus, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos e pedimos o socorro e a ajuda do Senhor. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia da nossa nação, abençoa, perdoa os pecados, como nós lemos aqui, tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará em justiça. Nós queremos nesta hora pedir que o Senhor tire os ímpios dos governos, Deus, em nome de Jesus, tira eles, coloca homens justos, Senhor, para que nós possamos viver em paz, prosperidade. Só o Senhor pode fazer isso, em nome de Jesus, e nós te pedimos esta graça. Obrigado, guarda a nossa vida e leva-nos em paz, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.